Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. O assunto hoje é precificação. Vamos falar o que os gestores precisam saber sobre a estratégia para definir os preços promocionais e as vantagens competitivas para quem adota uma precificação inteligente. Os nossos convidados são Márcio Ferreira, que é executivo comercial e mestre pela FGV, e o professor Felipe Zambaldi, que é professor da FGV-AESP. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Obrigada, Márcio, aqui pela presença. Obrigado. Vamos começar, professor, explicando o que é precificação, né? É importante entender o que isso envolve. Mais uma vez, obrigado pelo convite para o videocast. A definição de preço é uma das partes mais importantes, né, do ensino e pesquisa em marketing nas escolas de negócio. Ela está dentro do que a gente chama de composto de marketing, né, que são as táticas usadas para que a estratégia mercadológica seja colocada em prática. E o preço, ele tem uma relação direta, né, com a receita que uma organização vai ter, um varejista pode ter. Ele sinaliza a qualidade, né? Ele também tem que ser calibrado junto com um cálculo de previsão de demanda. Isso é um ponto fundamental. Então, o que define o preço, no final das contas, é o valor que o cliente, o consumidor, percebem sobre esse preço. Então, os custos de produção, eles só entram na equação porque se o valor percebido pelo cliente, né, for inferior aos custos de produção, não tem mercado. Se ele excede os custos de produção, aí você pega um excedente, né, daquele consumidor, que é justamente a diferença, né, entre o máximo que ele pagaria e o mínimo que você venderia, né, que vão estar associados ao quanto custa para produzir ou para comercializar. Então, se você não tiver uma boa estratégia de preço, você não consegue, né, fazer uma boa previsão de demanda e acaba vendendo menos, né, do que deveria, ou até vendendo mais, só que com renúncia de receita, porque muitas vezes você coloca desconto, então você perde margem. Então, a ideia, né, de pensar precisamente, né, a precificação até como uma espécie de ciência, é encontrar o valor que otimiza, né, o retorno daquele varejista, daquele fabricante, em relação ao que ele está ofertando para o mercado. Então, vai ter ideia de qual o tamanho da demanda e como ela maximiza as margens dos resultados. E tem um dado que é super importante, né, que 50% das vendas de varejistas da América Latina são realizadas com algum tipo de desconto, mas apenas 40% dessas promoções geram resultado. Isso quer dizer que nem toda promoção dá resultado? É isso, Márcio? É isso. Esse número é muito significativo, né? Hoje, no Brasil, o faturamento do varejo é de aproximadamente R$1 trilhão. Considerando que 50% das vendas são promocionadas e que 60% não geram incremento de volume, nós estamos falando de algo em torno de R$300 bilhões em vendas que seriam realizadas de qualquer maneira. Se a gente pensar que um percentual de 5% de desconto, por exemplo, nós estamos falando em R$15 bilhões que são subsidiados aos clientes de forma desnecessária, né? E aí, o que isso envolve? Envolve que as empresas poderiam ter melhores lucros ou oferecer mais vantagens para os clientes. Então, esses 15 bilhões poderiam ser convertidos em mais descontos para os clientes em produtos que fazem sentido, né? Além disso, as empresas, tendo um maior lucro, elas podem investir em energia renovável, em combate à fome, em combate ao desperdício, em geração de empregos. Então, existe um leque muito grande de questões que podem ser aproveitadas com essa otimização de margem e melhor atratividade para o consumidor. E vocês fizeram um artigo na revista GV Executivo, né, com base em uma pesquisa feita no varejo, né? O que essa pesquisa mostra sobre decisões, estratégia, promoções, né? E tem até um passo a passo, né? O que os gestores precisam saber sobre precificação? Perfeito. Primeiramente, é importante que esse assunto de precificação entre nas agendas dos CEOs, da liderança executiva das organizações, né? Nós notamos que o assunto de preço, ele é composto muito na média liderança, e isso pode ser um risco, porque a organização, ela precisa definir qual é a estratégia de preço. Eu preciso ter o melhor preço, o menor, o maior, um preço segmentado, o que precisa ser feito? Então, primeiramente, ter o conhecimento da estratégia central, colocar esse tema como uma estratégia central para a organização é super importante. Colocando isso como um assunto central, é necessário ter uma equipe robusta que saiba lidar com precificação e saiba lidar de uma forma estratégica,
né? Além da equipe também fornecer uma infraestrutura de precificação, de modo que tudo funcione para o cliente, não gere nenhum problema, nenhuma fricção para o cliente, né? Tudo isso contempla uma melhor experiência de compra para o cliente. E essas experiências, assim, a gente está falando também no mundo do e-commerce e também presencial, né? A gente está falando de dois segmentos aí. Tem estratégias diferentes para um e para outro? Sua pergunta é muito interessante, que ao longo do tempo, antigamente você fazia uma venda entre uma loja e o consumidor. Ele entrava numa loja e realizava ali a sua experiência de compra. Hoje ele pode comprar através do e-commerce, ele pode comprar através do aplicativo da loja, ele pode comprar através de super apps, outros apps que tem. Tem muitas, tem uma omnicanalidade, tem muitas formas de adquirir a mercadoria, né? Os estudos apontam que quanto mais segmentada a precificação, é melhor para a atratividade do cliente e para o lucro das organizações também. Mas existem empresas que podem adotar um preço em todo o ambiente, em toda essa complexidade do ambiente, né? Agora, professor, qual que é a importância do uso de dados, né, e de experimentos nessas ações? É possível a gente fazer experimentos no e-commerce também? Sim, sem dúvida. Então, em relação à primeira pergunta, o uso de experimentos, né, e a análise de dados, eles são coisas que andam juntos no campo que a gente chama de marketing analítico, que é justamente aquele que procura-se fazer uma estimativa dos resultados de alguma ação de marketing e depois se monitoram, né, esses resultados para ver se o retorno foi dentro do esperado. Então, o que é experimentar? É fazer um teste, né? Então, a ideia é sempre que você comece com um experimento pequeno, né, seja localizado, né, em uma loja ou para um grupo pequeno de clientes, e verifique o resultado disso, se ele é uma estratégia vencedora ou não. E aí, olhando, né, se o retorno esperado daquele teste, que pode envolver não só preço, mas pode envolver preço, pode envolver uma nova versão de produto, uma alteração de embalagem, algum tipo de campanha. Então, se verificar se o retorno esperado, aquele investimento que foi feito, né, para aquela ação, trouxe o que se esperava, e aí você expande isso, né, para uma escala maior e continua monitorando aquele resultado, porque você vai seguir com aquela estratégia enquanto ela for vencedora, né? Muitas vezes no médio e longo prazo ela acaba saturando, acaba ficando menos rentável e você vai testando outras, né, em escala menor, que são desafiadoras, que podem alterar. Então, as empresas, de fato, né, que experimentam em marketing são empresas inovadoras, né? Elas têm uma cultura que não tem medo de errar. Você faz ali o experimento, testa, né, estratégias e táticas novas, algumas delas vão se mostrar vencedoras e outras fracassadas, e aí você vai calibrando o escopo, né, o tamanho da ação de acordo com esse resultado. Isso no mundo físico, no mundo online, né? O que muda bastante no mundo online é que é mais fácil você executar, porque você pode, por exemplo, ter um tipo de promoção e sorteia alguns usuários que vão ver aquela promoção e outros que não vão ver. E aí compara, né, o grupo de controle, aquele que não viu a promoção, o grupo de teste, aquele que viu, compara os resultados das duas, né, vê se de fato aquele desconto, por exemplo, ele traz mais resultados em termos de receita e margem, porque aumenta o volume, do que quem não está exposto à promoção. E aí a gente tem uma possibilidade enorme de lidar com o aprendizado de máquina, né? São técnicas de inteligência artificial, onde você vai descobrindo para aquele cliente específico o que funciona melhor, né? Então tem experimentos muito interessantes envolvendo preço, por exemplo, em que o próprio comportamento de navegação do usuário mostra se ele é mais ou menos sensível a preço. E aí você vai mostrar as promoções para aqueles que são mais sensíveis, para aqueles que são menos, você não precisa. Quer dizer, o uso de dados é fundamental para a precificação hoje. Exatamente. Agora, eu acho que tem a ver também um pouco, né? Vocês falaram muito da importância da estratégia. Mas tem a ver com cultura também, né? Você tem nos Estados Unidos, né, os cupons de desconto, né? Quer dizer, isso faz parte de uma cultura de precificação, de descontos e de promoções que é aplicada lá. Aqui já não funciona tanto. Isso tem a ver com a cultura do local? Como é que o senhor explica isso? Sem dúvidas, né? Então, o caso norte-americano, ele é diferente, primeiro porque eles tradicionalmente tem mais dados disponíveis, né? A gente está chegando perto. Hoje dá para dizer que a gente está também no estado da arte, né? Em algumas organizações aqui no Brasil, de uso de dados. Mas eles têm uma cultura de desconto muito baseada em cupons, como você mencionou, porque nos Estados Unidos existe
é a premissa de que o desconto ele requer um esforço, né? Então, juntar o cupom, ir ao ponto de venda, usar aquele cupom. Aqui no Brasil a gente não desenvolveu essa cultura, né? O desconto ele acaba sendo mais uma estratégia de negociação ou algum tipo de promoção em ponto de venda, né? Ou coloca ali uma ilha, por exemplo, com produto e algum tipo de promoção ali. Mas no ambiente online, a cultura do cupom ela cresceu bastante aqui no Brasil também, porque ele é simples, né? Você tem lá qual o seu cupom de desconto, coloca ali, ele já... Sim, e você consegue frete grátis ou mais 15%, Exatamente. Enfim. Você acaba... isso acaba gerando, às vezes, uma fidelização também do cliente, né? Porque se você tem aquele cupom, essa loja me dá esse cupom, a outra não me dá. Então, isso também é uma estratégia para você segurar o cliente, né? Sim, perfeito. E complementando o professor Felipe, no Brasil tem poucos estudos que falam a respeito de precificação, Érica. Então, nós elaboramos um guia com 10 passos, que é um guia inicial, que ele direciona as ações que as empresas precisam tomar para executar esse tipo de experimento, né? Tem uma experiência interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava numa mesa de discussão, de negociação, e aí uma diretora comercial pegou e falou assim, olha, tem uma promoção, leve 3, pague 2, por exemplo. Essa negociação, ela gera incremento de venda ou não gera incremento de venda? Então isso despertou, e não existe uma metodologia no geral dentro das empresas que fazem essa avaliação. E o nosso artigo ele contribui para direcionar isso, né? E aí eu fui investigar no Brasil, existe alguma metodologia, algum artigo sobre isso? Nós não encontramos nada. É o que vocês falam que é muito na base da intuição, né? Então, as empresas ficam experimentando ou intuitivamente, vendo o que dá certo, mas existe pouca informação sobre isso. O planejamento, né, com uma espécie de previsão de resultado e o monitoramento que é fundamental. Então, se ficar só na intuição, né, posso ter ideias boas, mas se eu não monitorar o resultado, eu não sei quanto aquela ideia foi boa. Eu posso olhar, acompanhar a receita, mas eu não tenho comparação com outra estratégia, por exemplo. Então, a ideia do experimento é justamente essa, né, controlar algumas condições e comparar com uma situação em que aquele tratamento, vamos dizer assim, ou manipulação não foi usada e verificar se os resultados são melhores ou não. E o que o C-Levels tem que saber sobre isso? Por que isso não pode ficar só na gestão, tem que estar também na pauta do C-Levels? Os executivos eles têm duas grandes questões, né? Primeiro, a atratividade do consumidor e cuidar da saúde financeira da empresa, né? Pensar que 80% das empresas não tem uma área de precificação é um risco muito grande para a saúde financeira da empresa e para o bom andamento das vendas para os clientes, né? E a nossa pesquisa, o que ela mostrou também? Nós fizemos experimentos repetidos. E isso também é um fato inovador, porque geralmente as pesquisas elas analisam um ponto só de venda. E nós conseguimos analisar 3 períodos, e em 3 períodos nós constatamos um incremento de venda, no que se precisava, né? Além disso, nós também mudamos a comunicação. Então, por exemplo, leve 3, pague 2 ou 33% de desconto. Existe alguma diferença? Existe um artigo americano que informava que sim, existia diferença. Só que e isso foi feito em laboratório também. Só que o artigo principal, o nosso em loja, ele mostrou que não existia diferença. No geral, não existia diferença entre isso, né? Entretanto, nós descobrimos uma questão de gênero, que a forma de comunicação entre o homem e a mulher, ele pode ser diferente. A mulher, ela prefere o leve 3, pague 2, e o homem tem uma preferência por condições de atacarejo, quer mostrar mais o preço e o desconto direto. Então, ele abre novas opções para novas pesquisas e novas opções de promoção também. É isso. Quem quiser saber mais sobre o assunto, tem o artigo para ler, que é Como Dar Descontos aos Clientes com Consistência, que está na revista GV Executivo. Márcio, muito obrigada. Professor Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast. Até uma próxima.